Glória a Deus. Irmãos, o que Deus colocou no meu coração essa noite é algo, irmãos, que eu vi o louvor, como foi caminhando, eu achei tão interessante, porque foi confirmando no meu coração. Você viu que nós cantamos muitas músicas que falam sobre confiar em Deus e falam sobre nós não sermos abalados. Se o inimigo vier contra nós, se vier a escuridão, se vier a dificuldade, se vier o problema, ou nós não vamos ser abalados, eu vou construir a minha vida em Ti, não é? Vou fundamentar a minha vida no Senhor, vou construir de maneira que eu não serei abalado. Na verdade, queridos, essa linguagem é uma linguagem bíblica, e às vezes o Senhor nos dá uma ou outra, como é que fala assim, uma direção para nós focarmos intencionalmente em uma área da nossa vida cristã. E a palavra de Deus, ela cita muito, fala muito sobre luta, ela fala muito sobre guerra, ela fala muito sobre situações do dia a dia que eu e você passamos, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Na verdade, eu não separei os versículos que eu queria ler com você, que me foram dados aí durante o louvor, eu gostaria de ler contigo. Lá no Salmo 27, enquanto ministrava ao meu coração o Senhor, enquanto estava adorando a Deus e vendo as músicas que estavam sendo cantadas, e aquilo que Deus estava falando comigo para ministrar essa noite, eu me lembrei desse Salmo, Salmo 27. Vamos ver a partir do versículo 1. Amém? Esperando os irmãos abrirem a Bíblia. Salmo 27, a partir do 1º versículo. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, Davi aqui está falando de uma forma tão confiante, irmãos. Vocês concordam? Ele está se tivesse o pastor Fernando aqui, ele ia dizer que o Davi, salmista Davi, estava on. Quem estava no acampamento de carnaval lembra de que o pastor Fernando pregou sobre tá on e tá off. Quando alguém está no espírito, segundo a palavra de Deus, com ousadia e vivendo milagres, a pessoa está on, está ligada. Está ligada em Deus. E quando a pessoa está meio desanimada, frustrada, com falta de confiança, derrubada, ela está off. Quando a pessoa dá uma bola dentro, o pastor Fernando diria que essa pessoa está on. E quando a pessoa dá uma bola fora, ela está off. Davi aqui estava on, irmãos, quando ele escreveu esse salmo. Porque é uma confiança que exala quando nós vemos essas palavras. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? Amém, irmãos? De quem que eu vou ter medo? Quando os malfeitores vierem contra mim, quando os meus opressores, meus inimigos, aqueles que querem me destruir, nem assim temerá o meu coração. Ainda que o exército se levante contra mim, eu não temerei, porque o meu coração está firme, confiante no Senhor. Amém, queridos? Então nós vemos algumas palavras dessas, vemos algumas situações dessas, e nós falamos assim: puxa vida, que bênção, como eu gostaria de ter uma fé assim. Como eu gostaria de enfrentar as adversidades com esta ousadia e com esse coração. E quando nós vamos para o Novo Testamento, queridos, eu vou ler aqui alguns textos, não vou pedir para você abrir, porque talvez demore muito, você se quiser anotar e ler depois, não é? Eu vou ler aqui alguns versículos em versões diferenciadas, você acompanha aí, por favor. Eu vou ler lá em Gálatas capítulo 5, verso 17. Na NVI, diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
Outra versão diz assim, porque a carne milita contra o espírito, ou seja, a carne luta contra o espírito. E o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou veja, nós podemos ver nesses versos que na vida cristã existe um conflito. Irmãos, a vida cristã existe uma luta. No nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, na nossa conduta, por onde quer que a gente vá, existe um conflito, existe uma luta, onde o espírito puxa para um lado e a carne puxa para outro lado. Onde o espírito deseja as coisas de Deus e a carne deseja as coisas que não são de Deus. Onde o espírito deseja a santidade e onde a carne deseja o pecado. A carne quer se lambuzar no pecado. E o espírito quer se lambuzar na presença do Senhor. Não é, irmãos? Então a gente vê aqui que existe um conflito na vida do cristão. De todo cristão existe esse conflito. Na Efésios capítulo 6 também fala sobre a luta. Não é? Então Paulo escreve, porque a nossa luta não é contra seres humanos, eu estou lendo na versão NVI, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui nós já vemos que existe uma luta, existe uma guerra, existe um conflito, existe realmente algo que nós estamos travando uma luta. E Paulo deixa claro que não é contra carne e sangue, né? A Nova Versão traduz que a nossa luta não é contra seres humanos, ou seja, você não está lutando contra o seu chefe, amém, irmãos? Você não está lutando contra o seu vizinho. Eu vou falar algo aqui que nem sei por que eu vou dizer, né? Mas você não está lutando contra o seu marido. Você não está lutando com a sua esposa. A nossa luta, na verdade, não é contra estas coisas. Mas a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores, contra espíritos malignos que vêm tirar aquilo que o Senhor tem colocado para nós vivermos. Quando nós continuamos estudando a palavra, nós vemos aqui em 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então veja que em 2 versículos aqui o verbo vencer está presente, muito presente. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Veja que está dando uma ênfase no vencer. E essa palavra no grego, vencer, significa sobrepor. Significa você alcançar uma vitória. Significa você realmente conquistar um alvo, você transpor uma barreira, você conquistar algo, conquistar uma condição de vitória, de bênção na sua vida. Então só vence aquele que luta, amém, irmãos? Sem luta não há vitória. Tem crente que não quer lutar. Não tem como, irmãos, nós estamos sempre lutando. Se não é contra a carne, é contra o pecado. Se não é contra o pecado, é contra o mundo. Se não é contra o mundo, é contra o diabo. Sempre tem luta. Aquele negócio de suave na nave, irmãos, é só para adolescente falar. Vocês falam isso ainda, irmãos? Não fala mais? Estou desatualizado. De boa na lagoa, deve ser pior ainda. Vocês falam de boa na lagoa? Quando o negócio está bom, o que vocês falam? Suave? Na nave. Não é? Então, irmãos, esse negócio é só para dizer, né? Na verdade, todos nós estamos em luta. Mas eu quero dar uma palavra para mim e para você. Não precisamos desesperar, não. Jesus fala assim, não fique preocupado, porque eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter tribulação, vão passar por dificuldades, mas eu venci o mundo. E a vitória dele é a nossa vitória, amém? Porque lá em Romanos 8 diz que em todas essas coisas nós somos muito mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Amém? Você não é vencedor, você é mais que vencedor. É isso que a palavra diz. Mas eu e você sabemos que mesmo na condição de mais que vencedor, nós atravessamos lutas e hoje o Senhor quer fortalecer o nosso coração. Deus quer fortalecer a minha vida, quer fortalecer a sua vida, para que a gente não se assuste com essas coisas.
para que a gente não desanime com estas coisas, para que a gente não fique frustrado quando enfrentar uma ou outra dificuldade, mas saber que por trás de todas essas coisas nós já temos a vitória, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém, irmãos? Então, quando nós olhamos desta forma, nesse linguajar de luta, de guerra, de situações, não é? Eu entendo que nós realmente temos, não é o que eu queria ministrar hoje, mas a nossa luta, eu entendo que a luta de um crente, ela acontece em 3 frentes, em 3 situações. Nós lutamos contra a carne, contra a nossa carne, nós lutamos contra o diabo e seus demônios, e nós lutamos contra o mundo, contra o sistema mundano, não é? Contra a cultura mundana, não é? A gente não luta contra o mundo, amém, irmãos? Nós amamos as pessoas que estão no mundo, mas o sistema mundano, que quer desqualificar a família, que quer desprezar e até zombar de princípios cristãos, o sistema mundano que quer nos arrastar para o pecado e nos arrastar para uma vida de maldição e de engano, contra esse sistema nós lutamos, não é? Nós guerreamos. Guerreamos não é assim, né, irmão? A gente não vai botar bomba, explodir os lugares, não é isso que nós vamos fazer, não é? Nós não vamos, não é isso, nós lutamos com armas espirituais. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 em diante, queria que você abrisse a sua Bíblia agora, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 3 em diante. Estou vendo que alguns irmãos estão aí achando. Amém? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, ou da nossa luta, da nossa guerra, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Eu vou ler em outra versão só para a gente ter um entendimento mais ampliado. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. Não é? Ajuda a gente a expandir o entendimento. Embora vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Na outra tradução tem uma palavra aqui que é uma palavrinha que não é muito comum no nosso vocabulário. No finalzinho do versículo 4, na versão revista e atualizada, diz que as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, sofismas são situações que precisam ser anuladas pelo crente. Quando nós estamos lutando com as armas espirituais, precisamos anular sofismas. E o que é um sofisma? Irmão, um sofisma é um raciocínio que ele parte de alguma coisa que é verdade, parte de uma coisa verdadeira, mas gera uma conclusão errada. Parte de algo verdadeiro, mas gera uma conclusão errada. Por exemplo, um sofisma, que é algo verdadeiro. A bolacha, água e sal é feita com água e sal. Então, o mar é uma bolacha. Conclusão absurda. Mas se você ficar pensando que não, água e sal é uma bolacha, água e sal é uma bolacha, quando você chega no mar, tem água e sal, você conclui. Por exemplo, outra aqui que eu anotei. Os pinguins são preto e branco. Alguns filmes antigos também são preto e branco. Então tem gente que acha que todo filme antigo que é preto e branco pode ser um pinguim. É uma conclusão de coisas reais, verdadeiras. São sofismas, não é? O Vitor,
filho do... Não é meu sobrinho não, fica tranquilo. Não é? Pronto, já vai meu tio de novo, né? Fica em paz. O Vitor, filho do pastor Paulo e a pastora Lucimara estão viajando a trabalho, por isso não estão conosco. Não é? O Vitor, quando era criança, um dia chegou para o pai e falou assim: pai, depois que ele viu várias fotos antigas de família, tudo preto e branco, ele perguntou: pai, antigamente o mundo era preto e branco? Não é? Quando era criança. Imagina, né, irmãos? Porque ele viu aquelas fotos antigas do pai bebê, da avó mocinha, aqueles negócios, e aí ele, tudo preto e branco, e perguntou se o mundo era preto e branco antigamente. Porque o sofisma, ele nos leva a concluir algo a partir de verdades, de fatos. Quando nós pensamos dessa forma, são conclusões absurdas. Mas eu quero partir agora de coisas que talvez sejam conclusões não tão absurdas. Eu sempre conto esse exemplo, mas como sempre tem gente nova na igreja, então é benção. Quem já ouviu, vai ouvir de novo, e quem nunca ouviu, está ouvindo pela primeira vez. Não é? Eu lembro quando eu me casei com a Adriana, eu pegava a brasilinha da minha sogra, a gente prestava a Brasília e tal, e eu levava a Adriana no trabalho, às vezes, quando eu estava de carro. Eu morava aqui no Jardim Satélite, a Adriana trabalhava lá na Vila Tesouro, nem Vila Tesouro, não é para lá da Vila Tesouro, onde é o cemitério, para lá da Vila Industrial, nem sei como é que chama lá. Como é que chama, né? Lá no Valparaíba, do outro lado da cidade, e eu trabalhava lá no Jardim da Granja. Então eram 3 pontos diferentes. Então eu pegava, não tinha o anel viário, irmãos. Esse anel viário que tem agora, que é uma benção, não tinha naquela época. Né? Na época que o mundo era em preto e branco, não tinha anel viário. Não é? E eu lembro que eu pegava a brasilinha, então eu pegava de manhã, a Adriana acordava, e a gente era recém-casado. E eu dava um bom dia para ela, entrava, sentava no carro, e eu pegava o carro, ligava e eu ia. Demorava uns 25 minutos para chegar do outro lado da cidade, que tinha que dar toda a volta, tal, não tinha como cortar. Trânsito. E a Adriana ia sentar do lado, a Adriana não falava uma palavra, irmãos. Imagina você andando com a sua esposa, 25 minutos, ela não falava uma palavra. Então, eu, como gosto de conversar, então eu ia falando, puxando assunto, e ela ia respondendo e tal. Mas tinha dia que eu acordava, eu falava assim, vamos ver se a Adriana vai falar algo. Aí eu sentava no carro, ligava e eu ia. E ela não falava uma palavra, irmãos, ia quieta. Daqui até lá. Quando chegava lá, irmãos, tinha dia que ela chegava, ela descia do carro, nem tchau ela falava. Nem, sabe aquele beijinho assim de despedida do marido, né? Ah, obrigado, nada. Ela pegava, descia do carro e já ia assim. Aí eu criei um sofisma. Falei assim, a Adriana não conversa comigo, a Adriana não tem prazer de estar comigo, ela acordou, se arrependeu de ter casado comigo. Uma conclusão de um fato que eu estava vendo. Mas era um engano. Depois, um dia eu conversei com ela, falei assim, Adriana, depois que a gente conheceu Jesus, né? Depois que eu me converti, Deus começou a trabalhar no nosso coração, e eu cheguei para ela e falei assim, Adriana, tem algo que me chateia, né? Às vezes você não fala nada. Ela falou assim, sabe o que é? Eu demoro para acordar, eu não acordo, de manhã eu não funciona. Eu não acordo. Irmãos, eu fui descobrir que ela não gostava de café na cama muitos anos depois de casado. Que no começo que eu era casado, eu acordava domingo, 7 horas da manhã, todo feliz, ela preparava um cafezão, chegava às 7h30, 15 para as 8 na cama, domingo. Ela dormindo, gostoso, pensa naquele sono gostoso, domingo, friozinho. Aí chegava eu com uma bandeja cheia de queijo, pão, café, suco. E eu chegava, botava a bandeja na frente dela, falava assim, bom dia, meu amor, beijava ela, ela acordava, olhava para aquela bandeja, ela queria virar para o outro lado para dormir. Mas ela não me falava, porque até o dia que ela me falou, ela falou assim, olha, sabe o que é? Eu quando eu acordo, eu gosto de acordar, ficar na cama, né, eu vou acordando devagar, depois eu tomo café. Quando você chega às 7 horas da manhã no domingo, com a bandeja pronta, para mim é ruim. Amém, irmãos? Mas eu achava o quê? Que ela não gostava de mim. Que absurdo, como é que ela não pode gostar de mim? Não é? Então a gente começa a criar sofismas na nossa mente, mas as armas que nós lutamos, elas não são humanas, porque a nossa humanidade nos leva a tirar conclusões erradas, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Não podemos confiar no nosso coração, maldito o homem que confia no homem.
Mas a gente confia nas nossas conclusões. E Satanás sabe disso, então ele também cria sofismas, ele cria situações. Quer ver? Eu vou dizer algo para você. Olha só que situação, não é? Satanás é bom nisso, não é? Então ele chega e fala assim para você: Deus é tão poderoso, não é? É verdade ou não é? Deus é tão poderoso, mas em seguida ele fala o seguinte: Ele não te ajuda. Olha só como você está passando dificuldade. Deus não é o dono do ouro e da prata, você está aí, ó, passando necessidade financeira. Jesus não é o médico dos médicos? E olha aí, você doente. Ele sopra isso daí. Aí a gente chega à seguinte conclusão. Algumas pessoas chegam à seguinte conclusão humanas: acho que Deus não existe, não. Primeira conclusão. Segunda conclusão: se Ele existe, Deus não me ama. Porque não se importa comigo, não se importa com as minhas lutas. Ele não me ama. Então são sofismas que Satanás, esse é um só. E outras situações, não é? Quando a Flávia era um bebê de colo, a Fernanda era um pouquinho mais velha, a Fernanda passou pelo corredor e viu a Adriana fazendo carinho na Fernanda, brincando com a Fernanda na cama. Daqui a pouco a Adriana ouviu a Fernanda falando assim: você está amarrado, diabo, está amarrado em nome de Jesus. Aí a Adriana chamou: o que foi? E ela falou assim: não, é porque eu vi, mamãe, você brincando e acariciando a Flávia. O diabo falou no meu ouvido que você gosta mais dela do que de mim, mas eu já falei que ele está amarrado. Porque isso é um sofisma que Satanás ele começa a plantar no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. O campo de batalha é a mente. O campo de batalha é a mente. Por exemplo, hoje durante o louvor, irmãos, eu saí abraçando alguns irmãos. Eu não abracei todo mundo. Se eu não abracei você, não significa que eu não te amo. Amém? Se eu não cumprimentei você, não fique chateado comigo, porque às vezes eu preciso conversar com o irmão que está lá no último banco. Então eu passo aqui, vejo o Silvio: pastor Silvio, tudo bem? Como é que está? Tal. Aí eu pego e vou, porque eu preciso falar com o irmão lá, porque o culto vai começar. E eu passo reto pelo corredor. E às vezes eu não posso parar para cumprimentar todo mundo. Aí o pastor passou por mim, nem olhou na minha cara. Outro dia eu recebi um WhatsApp do irmão, falou assim: pastor, está tudo bem? Eu falei: tudo bem, irmão, é porque o senhor tem me olhado diferente. Eu falei assim: irmão? Eu falei assim: o senhor tem me olhado diferente, tem alguma coisa errada? Eu falei assim: eu não sei, me diga você. Me diga você, se você fez algo errado, seu coração está te acusando. Não tem nada errado, irmãos. Tem dia que o pastor está preocupado com outra coisa, tem dia que você está preocupado com outra coisa. Tem dia que a gente fala de uma forma, tem dia que a gente fala de outra forma, mas o sofisma é algo que quer nos levar conclusões erradas sobre fatos que realmente aconteceram, que estão acontecendo, mas nos levam a pensar coisas erradas. Então, amadas, nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir sofismas, para anular esses pensamentos que nos levam contra aquilo que Deus diz na sua palavra. Irmãos, o campo de batalha é a sua mente. Coloca a mão na sua cabeça, vamos fazer um exercício. Coloca a mão aqui e fala assim: o campo de batalha é na minha mente. Né, irmãos? Se quiser dar uns tapinhas que nem eu aqui, irmão, para ver se entra na nossa cachola. O campo de batalha é aqui, ó. É aqui. Sabe por quê? Porque o nosso espírito quer Deus. O nosso espírito ama a Deus. O nosso espírito foi recriado em Deus. O Espírito Santo habita no nosso espírito, fala conosco, sempre nos leva, o nosso espírito nos leva para perto de Deus, mas a nossa carne, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, ela é suscetível, ela está, né, à mercê de situações complicadas que eu e você não entendemos, e eu não entendo mesmo, eu como pastor não tenho resposta para todas as coisas. Mas eu tenho fé que o meu Deus, o nosso Deus, é um Deus de amor e nos ama em qualquer situação, em qualquer circunstância. Então o sofisma, irmão, precisa ser anulado. É por isso que Paulo fala: as nossas armas são poderosas em Deus. E quais são as nossas armas? Para que nós possamos vencer essa luta, nós temos algumas armas. Primeira coisa, o sangue de Jesus, irmãos, é uma arma. Antigamente, quando eu cheguei na igreja, eu ouvia muito. Qualquer coisa que acontecia, o irmão falava assim: o sangue de Jesus tem poder. Quem lembra desse tempo? Quem lembra? Deixa eu ver. Faz tempo que você não ouve isso? Deixa eu ver.
pessoal parou de falar, né, irmãos? Antigamente, qualquer coisa, o sangue de Jesus tem poder. Eu imagino que os mais novos nunca ouviram isso. Que era um jargão de crente, de evangélico. Qualquer coisa que acontecia, a pessoa já gritava, o sangue de Jesus tem poder. Porque é uma arma do cristão, irmão. O sangue de Jesus nos perdoa, anulou as nossas maldições. A Bíblia diz em Colossenses 1, 13, 14, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, a redenção, segundo Efésios 1, 7, diz que a redenção, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É pelo sangue de Jesus que nós temos a remissão dos pecados. E remir pecados, remir é pagar um resgate. A remissão não é apenas perdoar os pecados. A remissão diz que o nosso pecado foi pago, a nossa dívida foi paga. Jesus cancelou a dívida que nós tínhamos. Ele pregou lá na cruz, expôs ao desprezo o diabo, expôs ao desprezo toda a potestade, expôs ao desprezo todo o demônio. Sabe por quê? Porque a minha dívida, a sua dívida foi cancelada. As nossas maldições foram anuladas. Essa é uma arma, querido, que eu e você precisamos liberar a nossa confiança, a nossa fé. Essa arma não é humana. Isso não é natural, isso é sobrenatural. E quem crê vai receber vitória. É sobrenatural. E quem liberar a fé nessa verdade espiritual vai experimentar uma liberdade, irmãos, tremenda. Vai experimentar uma liberdade tremenda. E é engraçado que essa linguagem, às vezes a gente não percebe, mas ela está no dia a dia da igreja. Paulo lá aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, na versão NVI, fala que nós devemos viver como cidadãos do céu. E ele fala isso aos Filipenses. Filipos era uma cidade que era uma província romana. E ali eles entendiam o que era ser um cidadão. Sabe quem era cidadão do Império Romano? Só podia ser cidadão quem era livre. Só quem era livre poderia ser um cidadão romano. Eram poucas pessoas que tinham o título de cidadão. Quando Paulo chegou lá em Filipos, ele foi açoitado, lá em Atos capítulo 16 fala isso. Paulo e Silas foram açoitados, jogados na prisão, foram chicoteados, foram tudo, e no outro dia quiseram soltar ele, e ele falou assim, não, manda chamar as pessoas que mandaram nos açoitar, manda chamar eles porque nos açoitaram publicamente, nos condenaram, sem um julgamento, nós que somos cidadãos romanos. O cidadão romano, ele era livre, não podia ser açoitado sem um julgamento, ele não poderia sofrer o que o apóstolo Paulo sofreu. Então, quando Paulo escreve aos Filipenses, onde ele sofreu tudo isso, ele fala assim, vocês precisam viver como cidadãos do céu. Em outras palavras, eles diziam, vocês são livres. A pessoa que devia, podia ser até presa, ficava escravo. Quem sabe, né, da história, não é quando chegavam os credores, levavam os filhos para serem aprisionados ou para servirem como escravos. Naquela do credor incompassivo da parábola, quando Jesus conta que o rei perdoou um servo, esse servo saiu da presença do rei e foi cobrar a dívida de outro. E esse outro não tinha com o que pagar, e ele falou assim, então vou lançar você na prisão, até que você pague tudo aquilo que você me deve, ou seja, você vai ser meu escravo até que você pague tudo. Quem devia, irmãos, não era cidadão, porque não podia. Cidadão era uma classe de pessoa, uma classe especial de pessoas livres que tinham direitos no Império Romano. E Paulo escreveu para eles, vivam como cidadãos. Em outras palavras, vocês são pessoas especiais, vocês são livres, a sua dívida foi cancelada, não existe mais dívida. Você pode viver como um cidadão do céu, desfrutar das bênçãos, dos direitos que o céu te concede. Amém, queridos? Então nós olhamos aqui e vemos tudo isso. Na nossa luta, no nosso dia a dia, temos essa arma do sangue que anulou a nossa dívida. E somos livres. O sangue é uma arma poderosa. Outra arma que nós temos é a palavra. Efésios 6, 17 diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Eu lembro quando me converti, tinha aquele Novo Testamento cinza, dos Gideões. Quem já viu aquele Novo Testamento cinza pequenininho?
Aí o irmão falava para mim assim, quando eu levava aquilo na reunião, ele falava assim, cadê a espada, irmão? Aí eu mostrava para ele assim, que era o Novo Testamento. Ele falava assim, não, isso não é espada não, isso é canivete. Até hoje eu lembro, canivete. Chamava o Novo Testamento de canivete, porque a espada é a palavra toda, né? E era engraçado, que chamava aquilo de canivete, que era pequenininho. Irmãos, a espada é a palavra. O tanto que eu e você conhecemos da palavra é o que nós podemos usar na nossa guerra contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. A espada é uma arma de ataque. Amém, irmãos? A espada é uma arma de ataque. Imagina que numa luta, a pessoa tem o seu escudo, tem tudo, mas eu estou falando sobre a espada. A espada é uma arma de ataque. É uma arma que você abre espaço para você caminhar. É uma arma que você vai contra o inimigo. É uma arma, irmão, que faz você sair do seu lugar para alcançar um novo território, para alcançar um novo espaço. Meu irmão, você precisa usar a palavra de Deus para alcançar aquilo que Deus tem para você. Não se preocupe se os inimigos estão vindo te cercar. Querido, usa a palavra e fala, eu vou passar por aqui, porque a minha espada está afiada, e eu vou passar por aqui, em nome de Jesus. Libera a palavra sobre a sua vida, creia na palavra, e você vai experimentar. A palavra de Deus é uma arma poderosa, mas ela não é uma arma humana. Lembre-se, a nossa milícia, né, embora vivamos como homens, as nossas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus. Há uma afirmação na Bíblia, que estas armas são poderosas. Quem quer experimentar um poder, irmão? Às vezes a gente vê aqueles filmes de super-herói, né? Tem um lá que eu nem sei, irmãos. Eu sou ruim nesse negócio aí. Tinha que pedir ajuda para os universitários, né? Eu sou ruim, mas tem um cara lá que o cara tira o óculos assim, irmão. Nossa, eu não estou enxergando nada. Mas tem um cara que tira o óculos assim, só um raio e destrói tudo que está na frente, irmão. Não tem? Quem sabe? Quem já viu? Tem um cara que faz isso aí no filme. Eu falo assim, misericórdia, que arma poderosa. Que coisa tremenda. Não é? Tem o cinto do Batman, meu irmão. Tem tudo naquilo lá. Cara, vi até foguete, rojão, bala. Sei, cara, tem tudo naquele cinto, irmão. Deve ter até macarronada lá. Não é? Miojo, qualquer coisa o cara tem naquele cinto. Tem tudo. Resolve os problemas dele. É poderoso, né? Na verdade, irmãos, poderoso é o crente, amém? As nossas armas são poderosas em Deus. Poderoso, irmãos. Outra arma que nós temos é a oração. E olha só que interessante, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 1, Paulo diz assim, eu quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando por vocês. E aqui ele está dizendo pela vida de oração que ele tinha. O apóstolo Paulo estava preso, mas ele diz, eu quero que vocês saibam o quanto eu tenho lutado por vocês. Paulo estava preso, encarcerado. Como é que ele lutava pela igreja de Colossos? Ele lutava na oração. Ele lutava, irmãos, ele guerreava, ele buscava Deus. Ele orava com intensidade. Lutava pela igreja. Mesmo livro de Colossenses capítulo 4, verso 12, ele fala de Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Ou seja, a oração é uma arma poderosa, irmãos. Epáfras, que estava preso com Paulo, ele estava sempre batalhando por eles em oração. Meu irmão, você quer ver mudança na vida do seu filho? Entre num nível de batalha orando por ele. Entre num nível de batalha em oração pelo seu marido. Entre num nível de batalha em oração pela sua vida. Entre num nível de batalha, de luta, de guerra, em oração pelo seu bairro, pela escola, pela circunstância que envolve a sua vida. Irmão, ore e você vai ver. A oração é uma arma poderosa, ela muda corações. A oração, querido, pode nos colocar, a mim e a você, no centro da vontade de Deus. A oração traz revelação de Deus. Quando nós estamos orando, Deus nos revela. Quer ver? Quando Paulo, ele disse que tinha um espinho na carne, ele falou assim, eu pedi para o Senhor 3 vezes que tirasse o espinho da carne. 3 vezes eu orei, mas o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, Paulo estava orando para que Deus tirasse uma fraqueza dele.
Paulo estava orando para que uma situação pudesse ser mudada, mas a oração de Paulo trouxe uma revelação. Ele falou assim: não, Paulo, fica tranquilo, porque quando você está fraco, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E a resposta de Paulo foi a seguinte: irmãos, quando Deus falou com ele falou assim: então não tem problema não, eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque a revelação de Deus, irmãos, muda a nossa história, muda a maneira como nós vemos os problemas, muda a maneira de encarar a vida, muda a maneira de encarar as lutas. Mas quando nós oramos, a revelação vem. A oração é uma arma poderosa. A oração, querido, muda situações, abre os céus. A oração, meu irmão, muda a sua vida, fortalece as nossas vidas. Diz que Abraão foi fortalecido dando glória a Deus, lá em Romanos 4:20. Abraão, ele se fortaleceu pela fé dando glória a Deus. De que maneira que ele dava glória a Deus? Na oração. Eu imagino toda hora ele dando glória a Deus, enquanto ele orava, enquanto ele caminhava, assim, glória a Deus. Você, Abraão, você vai ter um filho. Então ele não tinha um filho, você não tem um filho ainda, mas glória a Deus, porque Deus prometeu, Ele vai me dar. Glória a Deus por causa disso, glória a Deus por causa daquilo. E ele foi sendo o quê? Fortalecido. Tem um irmão que escreveu um louvor, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Pastor Fernando, estou falando dele muito hoje, né? Ele ama essa música. A oração, irmãos, traz paz. Filipenses capítulo 4, 6 e 7 diz que a gente não tem que andar ansioso, tem que orar. E a paz de Deus que excede entendimento vai guardar o nosso coração. A oração traz paz. Irmãos, na verdade, o que eu queria falar nessa noite é o seguinte: não se assuste porque você passa por lutas. Não se assuste porque em um ou outro momento nós estamos, parece que guerreando, parece que estamos oprimidos, parece que estamos em uma ou outra dificuldade. Não se assuste com isso, porque todos nós passamos por isso. Mas entenda algo: as nossas armas, embora a gente viva como homem, as nossas armas não são humanas. As nossas armas são poderosas em Deus. Amém? E quando eu e você começarmos a caminhar nesse nível espiritual, caminhar nesse nível de fé, caminhar, irmãos, nesse nível daquilo que Deus tem falado conosco, querido, nós vamos enfrentar qualquer luta. É por isso que Davi disse: ainda que um exército se levante contra mim, não temerá o meu coração. Amém? Se os meus opressores, se os meus inimigos vierem contra mim, eles é que tropeçam e caem, porque o meu coração está firme, confiando no Senhor. Ele não está dizendo que não tinha inimigo, ele não está dizendo que não tinha opressão, ele estava dizendo que não importava o que pudesse acontecer, porque ele confiava no Senhor. E uma coisa só ele pedia: que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Davi queria a presença de Deus, porque é a presença de Deus que traz confiança ao meu coração. É a presença de Deus que traz revelação ao meu coração. É na presença de Deus que há plenitude e alegria. É na presença de Deus que nós recebemos força para caminhar. É na presença de Deus que as lutas não podem nos abater. É na presença de Deus que nós não seremos abalados. Vamos cair? Vamos. Mas o justo cai e não fica prostrado, porque o Senhor o que? O levanta. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor está com ele. Amém? Então, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite: não fique preocupado, mas canalize a sua fé para o Senhor. Feche os teus olhos, deixe Deus ministrar o teu coração. Deixe Deus ministrar o teu coração. Amém, querido? Não se assuste com a sua luta. Está numa luta? Não se assuste, todos nós temos lutas. Mas a sua luta tem que ser enfrentada, não de uma maneira humana, não com armas humanas, porque as nossas armas, embora nós estejamos na carne, as nossas armas não são carnais.
Nossas armas não são humanas. As nossas armas são poderosas em Deus. O que Deus está querendo ministrar ao teu coração nessa noite é que existem armas que são poderosas em Deus. Existem armas poderosas em Deus para você vencer aquilo que você está enfrentando agora. O perdão, a oração, o sangue de Jesus, a palavra, as promessas. As armas de Deus são poderosas na minha vida e na sua vida. São poderosas, mas se nós olharmos com o olhar humano, e se nós tentarmos enfrentar as situações e as lutas de uma maneira humana, irmãos, nós estamos fadados a ter respostas humanas às situações. Mas se nós olharmos com as nossas armas espirituais, os nossos sofismas, as nossas conclusões carnais serão anuladas. E o que vai ser estabelecido na minha vida e na sua vida será a verdade de Deus, será a vontade de Deus, será aquilo que Deus tem planejado para você, não o que o diabo tem planejado, não o sofisma que ele colocou na minha e na sua mente, não essas mentiras que ele tem implantado em nós, de que Deus não nos ama, de que agora você errou, já era, caiu, não tem perdão, que como é que você fez isso, como é que você fez aquilo, por que você falou, não dá, e então Satanás ele quer trabalhar nisso, mas o campo de batalha é a nossa mente. E se nós deixarmos o Espírito Santo tomar conta da nossa vida, irmãos, nós vamos sair daqui como Davi naquele Salmo 27. Ainda que o exército se levante contra mim, não temerei, não temerei. Amém, queridos? Quero convidar você a ministrar a canção que o pastor Fabiano vai ministrar conosco nessa noite. Enquanto isso, quero que você fique de pé. Em nome de Jesus.